Esses irmãos gêmeos acabaram nascendo entre o dia e a noite, e isso significa que agora eles são capazes de dominar o Tsugai. E depois de ter se passado 16 anos, o Yuru era responsável por caçar as criaturas e levar elas pra aldeia. E por ele sempre voltar com comida, ele começou a ganhar o respeito de todas essas pessoas que moravam naquele lugar. Mas a sua irmã não era tão popular como ele, por algum motivo ela ficava trancada dentro de uma cela. E todos os dias ele visitava ela e os dois ficavam um longo tempo conversando. E de repente ela pergunta pra ele se por acaso ele vai embora e vai deixar ela ali como os pais deles fizeram. Mas ele promete pra ela que não vai deixar ele ali, que sempre vai estar ao lado dela. Mas a mulher acaba chamando o Yuru e fala pra ele que o Dera já chegou. Então o Yuru vai até onde o Dera está e o Dera pergunta pra ele se ele está precisando de alguma coisa e ele fala que não. Mas o Dera acaba jogando um presente na mão dele e pede pra ele entregar aquilo pra sua irmã. E depois do Dera ter resolvido tudo que ele precisava, ele já estava indo embora. E o Yuru e seu amigo estava fazendo alguns trabalhos na aldeia. Até que de repente uma pessoa usa uma magia muito poderosa e consegue cancelar a camuflagem da aldeia. E começaram a sobrevoar o lugar com aviões e helicópteros. Mas os aldeões não faziam nenhuma ideia do que era aquilo. E os soldados invadiram a aldeia com suas armas e começaram a mandar todo mundo de arrasta pra cima. E um desses soldados tinha uma habilidade tão poderosa que com apenas o fechar da sua mão ela conseguia eliminar os aldeões. E o Dera, que estava saindo da aldeia, acabou sendo emboscado por alguns soldados, mas conseguiu eliminar todos eles, então pegou as suas armas e foi correndo pra dentro da aldeia. Mas de repente ele acaba encontrando aquela garota que tem aquela habilidade roubada, e consegue entender o porquê ela manda as pessoas de arrasta pra cima tão rápido daquela forma, é porque ela tem um Tsugai. E ela fala que então ele consegue ver e manda seu Tsugai ir pra cima dele, mas ele consegue desviar do golpe do Tsugai dela e jogar uma granada. E o Yuru e seu amigo decidem passar por uma passagem secreta pra ir salvar a sua irmã, mas um daqueles soldados conseguiram chegar primeiro do que ele e usa um golpe muito poderoso na irmã dele que estava dentro da prisão. E quando o Yuru se aproxima e vê todo aquele caos e a irmãzinha dele no chão. E ela fala pra ele que na verdade ela é a sua irmã. Mas o Yuru não acredita em nada do que ela está dizendo e tenta dar uma flechada nela. Mas ela tenta usar sua habilidade pra parar aquela flecha e acaba quebrando toda a parede que estava atrás dele. E a líder da tribo dos aldeões acaba usando sua habilidade e prendendo aquela mulher. E grita pro Dera que é pra ele pegar o Yuru e fugir. E no meio dessa fuga os dois acabou sendo emboscados por aqueles helicópteros que estavam sobrevoando a área. E o Dera pega o seu colar e fala pro Yuru que não tem jeito, ele vai ter que invocar o Tsugai. Mas o Yuru não faz a menor ideia de como fazer isso, ele fala pra ele pegar aquele colar e colocar naquele buraco que está entre as duas estátuas. O Yuru vai correndo até lá e consegue encaixar aquela peça e pergunta pro Dera o que tem que fazer agora. O Dera pega a cabeça dele e bate muito forte no chão. E o Yuru fica muito bravo e pergunta pra ele o que ele está fazendo. Mas de repente aquelas estátuas começam a brilhar e umas criaturas muito poderosas surgiram e derrubaram os dois helicópteros. E aquelas duas criaturas falam pra ele que a partir de hoje ele vai ser o mestre delas e elas vão obedecer em tudo que ele pedir.